Segunda parte da nossa mensagem: rebeldia ou obediência, ou se você preferir, obediência ou rebeldia. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Samuel, 1 Samuel, onde nós vamos ver dentro da palavra do Senhor como Deus ele trabalhou na vida de homens que foram bênçãos na mão dele, como o rei Saul, mas como no primeiro vídeo nós vemos, ele tomou um caminho que não foi muito agradável e teve um fim trágico. Começou bem, mas terminou mal. Nós temos já o caso do segundo rei de Israel. Agora nós vamos falar sobre Davi, quando Deus o levanta e tem um propósito, e como ele age, e como ele obedece, e como Deus vai trabalhando no coração deste homem, porque ali há uma diferença, há uma essência. A essência dele era diferente, e acima de tudo, Deus estava com ele e mudou totalmente a sua história. Eu sou o pastor Giancarlo Ripke e você é muito bem-vindo nesse vídeo para nós juntos aprendermos a palavra de Deus e anunciar a todas as pessoas que precisam uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. É por isso que estamos aqui ministrando para você esta palavra, amém? E em Samuel nós vemos quando Deus ele vai levantar o nosso querido Davi, amém? Quero te lembrar que nós aqui também oramos por você. No final deste vídeo, estarei orando por você, pela sua família, ungindo este copo com água, esta água maravilhosa, esta água que simboliza, a Bíblia diz que a água simboliza Cristo, né? Ela é água viva, quem crê nele fluirão rios de água viva do seu interior. Então, aqui está também esta água que vamos orar. E se tiver alguém enfermo na sua casa, alguém que precisa, leve para essa pessoa, para que ela possa beber desta água e ser curada e restaurada. Esse que te fala foi curado de um câncer por esta fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Também te convido a se inscrever neste canal, curtir, compartilhar, tá bom? Para que juntos podemos, igual falei já, anunciar a preciosa palavra de Deus. A Bíblia diz que quem leva a preciosa semente com lágrima volta com seus feixes. Vamos voltar juntos, trazendo nossos feixes, não para os homens, mas para o Senhor, porque nós temos uma eternidade. E eu quero que você receba galardões lá no céu. Pode ter certeza, o Senhor diz: eis que cedo venho e está comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Então Jesus, ele te promete isso para a minha vida também. Basta nós crermos e confiarmos na preciosa palavra de Deus. Amém? Então, se você quiser nos ajudar a levar essa preciosa palavra, curte, compartilha, se inscreve. E outra coisa, ao se inscrever, você já está nas nossas orações e também você está debaixo da nossa cobertura espiritual. Amém? Esse canal também, nós temos nele alguns projetos, como Clínica da Alma, Socorro Bem Presente, onde atendemos pessoas com câncer, famílias nessa situação. Também África Urgente, tá? Onde nós apoiamos
projetos ali na África. Então você que quer nos ajudar, vai, invista aí no reino do Senhor, fazendo isso, tá bom? Vamos lá então. No capítulo 16, você vai ver, você pode ver lá depois, que Davi foi ungido. Mas esse Davi que foi ungido era um Davi esquecido. Esquecido pelo seu pai, esquecido pelos seus irmãos, esquecido por muitas pessoas. Mas não esquecido por Deus, não esquecido pelo profeta de Deus. Deus manda o profeta à sua casa e vai ter uma festa, vai ter um jantarzão lá, abençoado. O que acontece? Trazendo para a linguagem de hoje. O profeta começa a olhar para os homens que estão ali. E lá tem homens vistosos, semblante bonitos. A Bíblia diz vistosos, formosos, fortes, prontos para a guerra. Lá tem um dos irmãos de Davi, que é o Eliabe, e diz a palavra que vai o Samuel, que antes escolhe. Olha como é interessante essa lição. Nós estamos falando aqui sobre obediência e sobre rebeldia, né? A segunda parte, primeira parte falamos sobre Saul, agora estamos falando sobre Davi. Nós vamos encontrar um profeta que vai e olha com os olhos humanos, que olha com os olhos que nós olhamos, olhos de aparência, né? A pessoa muitas vezes olha uma pessoa e a aparência pode te deixar mais confortável, dizer, poxa, gostei dessa pessoa. Pode ser que você não goste de tal pessoa. Então as aparências, né? Mas as aparências enganam também, nós sabemos disso. Então o que acontece? Nós temos então a situação de um profeta que tinha escolhido já um homem alto, um homem grande, um homem forte, né? E então ele vai neste foco, ele vai e chega na casa lá do pai de Davi, Jessé, e ele chega e diz assim, eu quero aqui, eu vou escolher. Deus já tinha falado para ele, lá na casa tem alguém que vai ser o rei de Israel, porque Deus já havia rejeitado Saul, tá? Porque Saul estava desobedecendo, porque Saul estava rebelde, Saul ainda estava vivo, mas Deus já tinha rejeitado. Então Deus já está projetando um novo rei. Então chama e preparando. Então ele chama Samuel e fala, vai lá na casa do Belamita, Jessé, e vai lá e você vai ungir, vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Um novo rei, novos propósitos, novas visões. E chega lá, ele começa a querer ungir. Olha para um e Deus fala, não é esse. Olha para outro e vai passando todos os filhos de Jessé, todos entre aspas, porque tem ali um que está lá, mas não está no campo. Não sei como você tem sido tratado no seu trabalho, na sua família, nesta sociedade. Eu não estou aqui para te dar uma autoajuda, não. Autoajuda você pode procurar em muitos lugares por aí. Eu estou aqui para te mostrar a palavra. E eu sei que não é fácil ser rejeitado, criticado, zombado, deixado de lado. Eu sei que não é fácil isso. E a gente sente muitas vezes na pele, quando a gente tem um chamado de Deus, quando a gente tem situações delicadas. Se você acompanhar nos vídeos, você vai ver o que já aconteceu com nossas vidas. Mas você tem que ser uma pessoa que não pode ficar aí deprimida, derrotada, certo? Eu me lembro quando eu fiz o seminário, e no seminário eu tinha que falo lá nos meus vídeos, que eu conto um pouco das minhas experiências de caminhada,
E eu queria muito fazer no seminário. E Deus falou para mim que o seminário viria até mim, o seminário chegaria até mim. De um ministério, eu tinha que ir em Cianorte para fazer o seminário e não podia, porque eu trabalhava com meu pai em fabricação de calçados, ajudava em casa, na renda desde pequeno, e não dava, não podia sair, não tinha condições também financeiras para ir e estar internado ali no seminário, quer dizer, internado, ficar ali o tempo todo ali no seminário. Então, Deus falou para mim que mandaria o seminário, e nesses dias eu estava muitas vezes ali, cuidando das minhas vaquinhas, tinha umas 4, 5 vacas na beira da estrada, lembra um pouco, né, da história de Davi, de Amós, né, Deus tirou Amós de trás do gado, e de repente, então, um seminário perto da minha casa foi formado ali, aqui na região de Astorga, para ser mais preciso, na cidade de Tupinambá. Não tenho vergonha de nasci neste lugar pequeno. Jesus também nasceu em lugares pequenos, né? E Deus sempre valoriza, confunde as coisas grandes usando as pequenas. E eu, então, nesse seminário, eu recebi uma parte do seminário da minha madrinha N, madrinha na época porque eu era luterano, meu pai era luterano. O luterano é praticamente igual ao católico, ele é batizado de pequenininho. Então, por ser luterano, depois com 17 anos eu aceitei a fé em Cristo Jesus e comecei a servir ao Senhor e busquei daí o seminário para ser pastor. Mas quando eu era pequeno, e ela então me deu uma parte, era por partes, né? Valores por parte deste seminário. E nesse seminário, então, eu fiz. Deus preparou, falou que levaria ali perto. E trouxe homens de Deus, grandes homens de vários ministérios do seminário interdenominacional, né? Seminário Osana, onde Deus nos concedeu a graça ali de fazermos esse seminário. E foi bênção porque nos capacitou, nos mostrou o chamado. O seminário é conhecido como escola de profetas, realmente era uma escola de profetas. Oramos muito ali, trabalhamos muito ali, falamos muito de Jesus, aprendemos muito com aqueles grandes homens de Deus, grandes pastores de vários ministérios. Vou citar nome para não pecar, para não esquecer de algum. E o que acontece é o seguinte: e eu tive uma situação que eu ainda tinha que pagar mais uma parte daquele seminário, e sendo assim eu tive que então lavar banheiros na hora do intervalo. Eu tinha que lavar banheiros, eu tinha que lavar o carro dos pastores, porque tudo que é de graça tem valor, não é verdade? E eu lembro que um dia, então, meu caderno ali de tarefas que a gente fazia no seminário não estava completo, porque na hora do intervalo eu não podia fazer, e era a hora que as pessoas faziam as suas tarefas. Eu cheguei para um pastor e disse para ele, não vou citar nome, cheguei para um pastor ali, com quase 300 alunos ali naquele lugar, naquele auditório, e disse para ele: pastor, eu estou com uma nota baixa aqui, o senhor me deu uma nota muito baixa, e essa nota me prejudica. Eu estava lavando os banheiros dos seus carros. Ele olhou para mim e disse, era um trabalhar de Deus, ele olhou para mim e disse, né, se você teve esse problema aí, problema é seu. E isso falou no microfone, eu fiquei muito mal, eu quis entrar debaixo da mesa daquele lugar, e essa situação foi bastante delicada, mas era Deus trabalhando comigo. Eu fui para o banheiro, eu tinha 20 e poucos anos, quando já estava fazendo seminário, fui chorar, o que a gente sabe fazer, né? Fui chorar. E quando eu fui chorar ali, queridos, o Senhor falou no meu coração muito forte, falou assim: olha, você vai ter dó de você até quando? Então, muitas vezes você tem dó de você mesmo e isso não te leva a nada.
Você tem que aprender, porque vai ter momentos, o Senhor falou, vai ter momentos que você vai ter que ficar só, meu irmão. Vai ter momentos que você vai ficar sozinho. Vai ter momentos que a pancada vai vir e você vai ter que aprender a não ter dó, vai ter que amadurecer. Então Deus também está falando para você isso. Quem sabe você está passando por isso, angustiado, deprimido, derrotado. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Tá? Então, descansa no Senhor. Descansa porque Ele vai agir. Nós vamos agora falar mais um pouco sobre Davi, tá bom? Beleza? Aqui onde estamos é um lugar... Maringá é uma cidade maravilhosa. Tem muitos cachorros, muito... se você conhecesse um dia, você ia ver como que é. Aqui não é interior, mas é uma cidade tranquila, cidade gostosa para morar, muito boa. E só que tem bastante, né, bichinhos. Você deve ter visto já no meu vídeo lá, o cachorro latindo. E a gente ama os bichinhos, né? Eu falei que ia falar sobre isso. Os bichos, a Bíblia diz que quem ama os bichos tem um coração bom. Quem ama os bichos tem um coração de Deus, tá bom? Beleza? Davi, então ele está lá aonde? No campo, certo? Ele está no campo, mas ele é chamado. Ele é chamado para quê? Ele é chamado porque Deus tem um propósito na vida dele. Mandam chamar ele. Chegando lá, o que acontece? E o profeta fala, nós não vamos fazer nada, não vamos comer enquanto esse rapaz não chegar. E ele chega, ao chegar lá, pode ser que você esteja se identificando com isso, ao chegar lá, ele é ungido rei. E aí começa a história dele, ele é ungido rei, e aí ele já senta no trono, é isso mesmo, né? Claro que não. Claro que não. Não senta no trono. Não senta no trono. Por quê? Porque ainda ele não é o momento de sentar no trono. Ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai ser trabalhado por Deus, onde ele vai ter que enfrentar algumas situações delicadas. Mas o Senhor é aquele que dá vitória para ele. Amém? Nós vamos continuar essa ministração no próximo vídeo. Eu não quero fazer vídeos muito longos com vocês, tá bom? Mas daí vamos continuar falando sobre Davi, como Deus começou a levar ele nessa trajetória da obediência. E uma das coisas que eu posso dizer para você, ele caminhou sempre na obediência. Os dias que ele falhou, ele chegou a dizer no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a diferença dele com Saul. Saul, quando foi confrontado, achava que estava na razão. Davi, quando foi confrontado pelo homem de Deus, pelo profeta Natan, o que acontece? Ele reconhece seu erro e ele então busca e se arrepende para que o Senhor possa fazer algo na vida dele. Eis a diferença. Amém? Nós vamos agora orar por você, tá bom? Orar por esse copo com água. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe este copo com água, unge para a glória do Senhor, para que cada pessoa ao tomar seja tocado, abençoado e curado e restaurado para a glória de Deus. Eu oro também, Senhor, por esta pessoa que está passando por essa aflição, essa luta, essa dificuldade, toda essa situação que está no lar dela, que está afligindo o coração dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ela entrou nesse vídeo porque o Senhor preparou para que ela possa ser tocada, para que ela possa ser curada, para que ela possa receber um milagre, porque nós vivemos por um milagre e essa pessoa também pode, Senhor, e vai viver um milagre para a glória de Deus. Amém. Agora vamos beber um copo com água em nome do Senhor Jesus. Já está com o seu aí? Bebemos. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E vamos continuar, no próximo vídeo, continuaremos falando sobre a vida de Davi, amém? Continuaremos falando
sobre a obediência e sobre a rebeldia. Nesse caso, nós temos ele dentro da obediência. Amém.